Então, um bom dia a todos. Agradecemos pela presença de todos, agradecemos aos nossos amigos que nos acompanham tão de longe, né? E aí que nós possamos estender os laços através da internet, aqueles que seguem o canal da AME Planalto no YouTube. Então, a eles e a nós aqui, que Jesus nos abençoe a fala e que nos ajude a trazer aquilo que o codificador nos expressou há tanto tempo, mas que ainda precisa ser mexido em nós para que nós reavivamos esse amor, essa vontade de servir a Jesus, iluminando a nós e também levando as palavras iluminadas de Jesus e do codificador e todos os espíritos assistentes a todos aqueles que nos acompanham. Muito bem, o nosso tema de hoje é um tema extremamente interessante porque ele trata dos fundamentos no atendimento da casa espírita. De uma forma ou de outra, todos nós chegamos à casa espírita trazendo em nós algumas dificuldades, algumas perguntas, algumas solicitações interiores em que possamos melhorar o nosso desdobramento com as relações de vida que cada um levamos. Então isso é importante. Para aqueles que chegam, a gente vai ver durante esta apresentação que eles esperam de nós e esperam da palavra que é proferida por nós, desde o atendimento da casa, da recepção, até as reuniões, sejam elas palestras, as reuniões mediúnicas, os dois planos da vida esperam de nós algumas qualidades e algumas diretrizes para que tudo se processe de uma maneira bem tranquila, bem harmoniosa, em paz, e que traga a eles aquele acolhimento, aquela esperança que muitas vezes falta, né? E nós, como trabalhadores da casa espírita, muitas vezes, no cadinho do dia a dia, a gente se esquece, né, de alguns detalhes. E o questionamento é: em que o trabalhador da casa espírita pode fazer a diferença? Esse é o nosso mote de hoje. Em que podemos reavivar na nossa mente aquilo que nós trazemos desde a evangelização, passamos pela juventude, estamos nos estudos sistematizados e também como trabalhadores das reuniões mediúnicas, no atendimento fraterno. O que nós precisamos sempre reanimar na nossa vida, no nosso coração e na nossa mente, para que a gente acolha melhor? Então, durante essa apresentação, nós vamos tratar exatamente disso, né? E, ao final, nós vamos ver se nós estamos cumprindo, né, perante a nossa própria consciência, exatamente esses chamamentos que o codificador lá no início trouxe para nós e que se nós estamos realmente utilizando desse chamamento para ajudar a quem precisa, né? Seja quem precisa aquele que chega, seja quem precisa aquele que está no trabalho conosco. Porque nós não podemos, né, gente, nos esquecer que nós também temos as nossas demandas como trabalhadores. E isso faz a diferença quando a gente sabe identificar, mas principalmente quando a gente acolhe o colega, o amigo, o trabalhador que está nesta casa junto conosco. Para que evitemos, né, uma coisa que acontece bastante aí, as pessoas muitas vezes abandonam o trabalho porque se sentem não acolhidos. E que as suas demandas muitas vezes para ele mesmo é uma fonte de vergonha de contar o problema, de uma dificuldade de expor aquilo para os amigos da casa espírita, porque a gente às vezes pensa, espírita não tem problema, né? Espírita não sofre, espírita não tem depressão, espírita não tem problemas domiciliares no trabalho. A gente parece que está no mundo angelical, né? E não é assim. Nós temos que lembrar sempre, nós estamos num mundo de expiações e provas
E já andamos muito, saímos do mundo primitivo e estamos aqui, né? E no mundo de expiações e provas, o que a gente precisa é começar a ajustar sistematicamente aquilo que vai no nosso interior. Então, o mote da nossa palestra é exatamente esse. Lembrando a todos os amigos, né, da internet, aqueles que nos seguem no canal da AME Planalto, que nós temos, então, começamos no sábado passado, né, os estudos. Esses estudos acontecem todos os sábados aqui no Paulo de Tarso, das 9 às 11. No primeiro sábado do mês, nós temos Reconstruindo as Emoções, que fica a cargo do Daniel, que é o nosso colega psiquiatra, e a Patrícia, que é a psicóloga. Cuidando do cuidador e do trabalhador da casa espírita, ficando a cargo do Felipe e minha, né, sobre a nossa responsabilidade. O terceiro sábado do mês, o caminho do autoconhecimento, que fica com Arismar, que é médico, e a Patrícia, a psicóloga. E o quarto sábado do mês, estudando André Luiz, que fica com Arismar e comigo. Então, a cada sábado um estudo diferente, mas reparem nos temas. Todos eles estão tentando nos promover um ajuste interior para que a gente possa servir a Jesus da melhor maneira possível. Para o nosso tema de hoje, nós vamos sempre colocar aqui a literatura que nós vamos seguir. Diferentemente dos outros 3 sábados, este é um sábado que nós vamos sempre ter literaturas diferentes, porque vai depender do tema a ser abordado. Mas a nossa base vai ficar em Kardec, sempre, incluindo aqui a Revista Espírita, né, gente? Que é uma coisa que a gente esquece bastante. A gente pensa só nas obras fundamentais, também conhecidas como obras básicas, mas nós esquecemos de um manancial que é a Revista Espírita. E hoje nós vamos ver também um livro de Kardec, que é a Viagem Espírita de 1862, que quase ninguém conhece, mas que nós retiramos muito do nosso tema exatamente dessa viagem, que é quando começa a formação do movimento espírita, lá na França, em 1862, quando Kardec faz então a sua viagem, como dizer, ele percorrendo algumas léguas próximos a Paris, e daí, por isso nós temos então a palavra movimento espírita, na época conhecido como périplo espírita, né? Bom, além de Kardec, não podemos deixar nunca toda a literatura de Chico Xavier, esse apóstolo bendito do Cristo, né? E o seu instrutor Emmanuel, né? E agora estão na dobradinha invertida, né? Então, nós vamos ter também bastante literatura durante as nossas apresentações, que nós vamos tirar para nossas reflexões. Manuel Filomeno de Miranda também é outro amigo que o pessoal das reuniões mediúnicas estudam mais do que nós, muitas vezes, que estamos aqui naquele trabalho coadjuvante, mas que às vezes não nos atentamos. Manuel Filomeno de Miranda, um psiquiatra, tem uma literatura fantástica, né? E tem nos ajudado muito exatamente nessa exposição de temas, e principalmente o livro Atendimento Fraterno do Manuel nós vamos utilizar muito nas próximas 2 apresentações, né? Então eu recomendo que a gente possa também contar com ele na nossa estante. E para o conjunto de estudos que vão ter neste semestre da nossa parte, que é no Cuidando do Cuidador e do Trabalhador da Casa Espírita, o nosso livro-chave vai ser o Orientação ao Centro Espírita, um livro produzido pelo Conselho Federativo Nacional da FEB, né? E que traz as orientações não só na montagem da casa espírita, mas no trabalho que é feito em todas as áreas de atuação das áreas, né, do trabalho.
Então, a cada ano nós temos aí uma reunião do CFN no final do ano e temos também durante o primeiro semestre a visita e a reunião das comissões regionais, né, do CFN. Então, nós temos comissões por estados, por regiões de estados em todo o Brasil, e aí todas as áreas, mediunidade, evangelização, departamento da infância e juventude, o pessoal do atendimento fraterno, ou seja, da mediunidade. Então, todas essas áreas se reúnem para cada ano traçar novas diretrizes e melhorar a amplificação desse trabalho. Então, esse livro, Orientação ao Centro Espírita, ele vai ser o nosso norte. Porém, lembrando que esses anteriores também. Mas para o cuidador e o trabalhador da casa espírita, né, é esse um dos focos que nós vamos ter. Muito bem, se nós formos pensar no título da nossa apresentação de hoje, Fundamentos no Atendimento da Casa Espírita, em que o trabalhador pode fazer a diferença, nós precisamos definir inicialmente as palavras que compõem essa frase. E a principal palavra que compõe essa frase é a palavra fundamento. Não adianta a gente falar em fundamento sem saber o que realmente ela significa. Então, se nós formos olhar no dicionário, a palavra fundamento tem os conceitos de construção, base, alicerce, um conjunto de regras básicas de organização e funcionamento de uma instituição. Então, quando nós pensamos no fundamento do atendimento da casa espírita, existe algo já solidificado dentro de cada casa espírita que vai trazer a todos nós trabalhadores aquilo que é constituinte da formação daquela casa, as características dos trabalhadores daquela casa, mas principalmente o documento orientador, que é aquele que nós colocamos do CFN. Então, quando nós estamos falando em fundamento, nós estamos falando em construção. Então, nós vamos entender como o trabalhador da casa espírita constrói o seu dia a dia, seja no atendimento e seja no trabalho interno. Então, tendo isso como base, fica fácil da gente entender qual é exatamente o nosso norte de hoje. É entender no que nós, trabalhadores, podemos fazer a diferença para que o trabalho dentro da casa espírita, ele seja um trabalho profícuo. Porque ele tem que iluminar. Ele não pode ficar abaixo da candeia. Ele não pode ficar escondido. Porque o sofrimento hoje em dia a gente tem visto, não precisamos ir muito longe, não precisamos nem pegar a televisão. Vamos pegar os nossos familiares, os nossos amigos, o quanto nós temos pessoas angustiadas, o quanto nós temos pessoas precisando do trabalhador da casa. E o quanto nós internamente também precisamos uns dos outros. Então, quando nós estamos falando em construção e alicerce, nós estamos lembrando de coisa sólida, né? Para isso, tem uma base principal, que é o que é ser espírita. Gente, todo mundo tem um conceito para isso, o que é ser espírita. Adotei a doutrina espírita como religião. Adotei a doutrina espírita como profissão de fé. Adotei a doutrina espírita para nortear a minha vida. Mas será que eu sei o que é ser espírita? E aí a gente convida o codificador para estar conosco e nos ajudar, exatamente para que nós compreendamos. E isso vem em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, que para nós então é uma coisa assim a longo prazo, né? É uma construção individual e coletiva para a gente poder chegar lá na frente. Então no capítulo 17 tem 4, os bons espíritas. Então Kardec coloca: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Aquele que pode ser, com razão,
qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Essa frase reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más, nós vimos na apresentação passada com Daniel, em que ele, dentro do conceito das emoções, ele colocou para a gente o quanto nós precisamos nos compreender, nos conhecer, para que a gente possa exatamente começar a modificar. A gente vê algumas pessoas referindo-se a essa fala e falando esta frase tão rápida, né? Muitas vezes está apenas no intelecto. Mas o que Kardec coloca para a gente é que quando esta frase estiver internalizada no coração, aí sim é que nós sabemos que esquecemos de nós e estamos pensando no outro. É o que a nossa leitura aqui de harmonização, a cortina do eu, que nós lemos aqui no Fonte Viva, trouxe para nós. Que nós precisamos melhorar o nosso eu e, consequentemente, nos apagar para que o outro cresça. Isso foi o que Paulo comentou no seu livro Paulo e Estevão. É preciso que eu diminua para que Jesus cresça. De uma maneira também muito semelhante, João Batista, o Batista, né, do Antigo Testamento, fez a mesma coisa. É preciso que eu me diminua para que Jesus cresça. Quando nós conseguirmos fazer isso, aí sim nós podemos nos reconhecer como espíritas. Por enquanto, nós estamos aprendizes do que é ser espírita. E daí vem o nosso autoconhecimento, saber quem somos, como nós caminhamos na nossa vida, como nós estudamos a doutrina, mas principalmente nós temos o hábito de colocar que nós precisamos colocar em prática. Mas será que a gente põe em prática mesmo? Ou será que nós estamos pondo em prática apenas na retórica? Então, o trabalhador da casa espírita, não só aquele que está estudando, mas o trabalhador em si, precisa saber se realmente essa frase, que tem um manancial de clareza tão grande que Kardec colocou, está sendo vivida por aquele trabalhador, para que ele possa fazer a diferença, né? Então, nós precisamos com essa frase entender que é claro que é necessário que o nosso intelecto, o nosso cognitivo apreenda cada uma dessas palavras, mas é preciso que a conexão cérebro-coração, ela seja perene, ela seja firme, solidificada. E, consequentemente, a gente consegue deixar de ser aspirante a ser espírita para nos tornarmos realmente um trabalhador e um estudioso da doutrina, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa realmente aprender. E, se nós formos pensar exatamente nessa nessa frase primordial também de Kardec lá no final, em suma, é tocado no coração, nós vamos lembrar que o estudo dentro da casa espírita, não só para quem frequenta, mas para quem trabalha, ele é fundamental. Porque nós sabemos que através do estudo, da instrução, é que nós abrimos o nosso campo mental para que nós possamos refletir e colocar em prática aquilo que a letra traz. Nós precisamos compreender que estudar é uma coisa, compreender é outra. Compreender é colocar a assertiva do que nós estamos estudando numa linha de raciocínio claro.
e entender a profundidade daquilo que está sendo colocado. É não ter dúvidas. Mas para não ter dúvidas, eu preciso estudar e pensar sobre o que eu estou estudando. Para que isso seja colocado dentro de nós. Então, quando nós estamos tendo a conjunção do estudo e do compreender e colocar o sentimento para agir, nós vamos ter exatamente o tocado no coração. E aí sim, nós vamos ter aquilo que o codificador nos convoca, nos convida, para podermos levar a doutrina espírita, o evangelho redivivo, aquele que nos procura dentro da casa. E por falar em casa, nós vamos nos lembrar que o primeiro núcleo apostólico se reuniu na Casa do Caminho, na estrada que ligava Jerusalém a Jope. Nós vamos ter bastante referência sobre isso no livro Paulo Estevão, nosso benfeitor desta casa, né? E ele traz ali exatamente o que deveria existir hoje no século XXI na casa espírita. Lá, as pessoas que ali chegavam, que essa casa era comandada então por Simão Pedro, João, Mateus, Tiago e os demais trabalhadores, os demais evangelistas que ali ficaram também. E foi se montando nesta casa que era pequenina, talvez muito parecida com essa, que essa eu consegui pegar uma imagem de uma casa preservada da época de Jesus, nas cercanias de Jerusalém. Isso aí é um histórico, né? É um histórico. E aí, ele recebia não só aqueles agoniados do espírito, mas também os agoniados do corpo físico. E lá o trabalho feito era exatamente de levar a palavra do Cristo como meio de instrução, de acolhimento, de trabalho e de amparo. Chegando lá depois, Estevão veio e aprimorou através das palestras que ele fazia então, porque Estevão, nós temos que dar os parabéns àquele missionário. Ele acreditou sem ter visto e vestiu a camisa do Cristo e vestiu a camisa da Casa do Caminho. E até o seu apedrejamento, ele trouxe exatamente o que nós fazemos hoje na Casa Espírita. Ele acolhia, ele recebia, ele ajudava, ele trazia aqueles que estavam perturbados, ele cuidava, e toda aquela equipe fazia exatamente o que a Casa Espírita hoje faz. Então, o trabalhador precisa se lembrar desse fundamento, porque precisamos reavivar em nós exatamente a chama que tinha-se lá, com todas as dificuldades, na Casa do Caminho, que nós sabemos. Porque lá imperava a lei de amor e caridade. Os apóstolos foram preparados por Jesus e continuaram o seu trabalho exatamente desse princípio, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, lei de amor e caridade. Porque imperava lá o seguinte: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ou seja, quando nós ajudamos e lembramos que existe alguém que necessita, que nós naquele momento nós podemos colaborar, nós estamos sendo colaboradores de Jesus. E muitas pessoas falam: mas meu Deus, como eu vou colaborar com Jesus se eu sou tão imperfeita? Mas num planeta de expiação e provas, ele tem que contar com a gente mesmo. É com a nossa boa vontade, é com o nosso estudo, é com o nosso acolhimento, o nosso conhecimento das imperfeições alheias. E não olharmos para aquele que chega necessitado
com aquela margem de diferença em que eu domino o conceito, eu sou espírita, eu tenho contato com os espíritos e aquele ali eu vou ajudar por isso. Não. Nós precisamos nivelar. E ao nivelarmos, nós teremos exatamente esta função de acolher. Então, quando nós pensamos nesta frase de Jesus, retratada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, 40, nós vamos exatamente saber como nós devemos agir. É ajudar realmente a quem tem necessidade. E qual é a importância da casa espírita para a comunidade? Partindo desses princípios, que é o que é ser espírita, como colaborar e aplicar a lei de amor e caridade. Qual é a importância disso para o local onde nós estamos inseridos? Geraldo Campetti, que é um vice-presidente da FEB, né, responsável pela editora FEB, ele tem um texto muito interessante no portal da FEB, que ele tem uma coluna lá em que ele coloca o Centro Espírita ponto de luz na comunidade. Gente, ponto de luz, nós também vamos lembrar de um livro, Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, quando coloca, então, dentro do texto, na segunda parte, a respeito da desencarnação de Cavalcante, as casas espíritas que são iluminadas, visualizadas do ponto de vista superior, naquela localidade onde morava ali Cavalcante. Então, quando nós temos pessoas reunidas para o bem, nós somos identificados pelo plano espiritual como pontos, como fossem heliportos, né? Pontos de ajuda para o plano espiritual. Então, Geraldo coloca exatamente esse foco. A casa espírita funciona como um templo. Por que ela é um templo? Porque é na casa espírita que você vem e faz, dentro da casa, e não precisa ser só aqui, é em qualquer lugar, a conexão direta com o alto, com a espiritualidade maior. A casa espírita é um lar. Muitos de nós, sejamos trabalhadores ou não, temos na casa espírita a nossa segunda casa. Porque a lei da afinidade, ela rege aqui dentro muitas vezes. E prioriza exatamente essa noção de família, né? É uma oficina, porque aqui nós estamos aprendendo a trabalhar para o Cristo. Aprendendo a ajudar. Aprendendo a levar através dos vários movimentos nas mais diferentes áreas dentro da casa espírita, aprendendo a trabalhar para o outro, né? Ele é um hospital, a casa espírita ela é um hospital. E vamos dizer assim, um pronto-socorro. Porque na realidade, quando nós estamos falando em hospital, nós estamos lembrando de quem precisa de assistência. Seja assistência espiritual, e daí a gente sabe que o corpo físico reage exatamente às nossas nuances do nosso perispírito, através das alterações ou dos pensamentos doentios que muitos de nós trazemos ao longo do dia. Então, repercute no corpo físico exatamente aquilo que nós estamos pensando. E ao repercutir, nós vamos ter saúde e ou doença, para que nós possamos exatamente trabalhar em nós e levar a assistência ao próximo. E é uma escola, porque a casa espírita fornece para cada um de nós diferentes e variados estudos dentro de todas as áreas, para que nós possamos afunilar o nosso conhecimento para amplificar a palavra de Jesus e, consequentemente, a palavra do codificador. Então, não tem como. A casa espírita, ela é muito bem representada, exatamente, é um teto e o trabalhador sustentando esse teto. E aí,
nós temos a passagem de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 4 a 5, trazendo para nós exatamente a reunião desta figura. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O que quer dizer isso? Quer dizer que o todo reúne o conjunto de colaboradores para que essa casa se sustente, não só no plano físico, mas também no plano espiritual. Mas todos os trabalhadores, unidos entre si fraternalmente, somam forças para que mantenha esta casa em pé. Que mantenha esta casa no seu cerne, no seu fundamento, trabalhando da melhor maneira possível. E lembrando, como ele coloca aí, mas individualmente somos membros uns dos outros, ou seja, todos nós somos interdependentes de todos. Isso sustenta a casa. Isso traz o diferencial. Porque casas que não contêm esse tipo de sustentáculo, ela não segue. Ela não vai. É uma família. Se nem todos estão colaborando com todos, a família está em desnível. Para que você tenha uma família nivelada, todo mundo tem que colaborar com a sua potencialidade para que o conjunto resplandeça. Então, na casa espírita, não pode existir o maior e o menor. Aquele que sabe mais daquele que sabe menos. Todo mundo está em aprendizado. Porque aquele, às vezes, que sabe mais, pode estar deficiente em alguma fase. Aquele que a gente julga que sabe menos, às vezes ele tem um caráter de humildade, de compreensão melhor do que aquele que tem exatamente o conhecimento cognitivo. Então, por isso que na casa espírita, todos têm que estar irmanados com todos. Por isso essa importante frase de Paulo, porque quando ele construía as comunidades, que ele fez a construção de todas as eclesias, as igrejas, as comunidades evangélicas da sua época, ele teve a preocupação de não existir o desnivelamento entre os trabalhadores. Todos têm que ter ajuda mútua. Isso é o que chama a atenção. Então lá atrás a gente não precisava de achar isso em lugar nenhum. Lá atrás já estava escrito na carta de Paulo. Então, quando a gente lê o Evangelho, estuda o Evangelho, a gente tem esse conhecimento. E isso fortalece o grupo. É importante. Porque vai levar, em última instância, a um melhor acolhimento. Não é porque eu estou no grupo da mediunidade que eu não posso assistir ao grupo do Departamento da Infância e Juventude. Não é porque eu estou no Departamento de Infância e Juventude que eu não posso colaborar no estudo sistematizado. Porque o corpo constitui o conjunto único. E é aí que a espiritualidade precisa exatamente dessa união para que, melhorando no grupo, nós acolhemos todos e promovamos o acolhimento de quem nos procura, seja o de fora e seja o interno dentro da casa espírita, para poder exatamente trabalhar essas questões. Então, a importância da casa espírita, em última instância, é o acolhimento de seus trabalhadores para colaborar com Cristo na implantação do Evangelho. Então, isso tem que ficar muito claro na nossa mente. E, consequentemente, nesse livro tão pouco conhecido, Viagem Espírita, 1862, foi uma viagem que Kardec fez a Lyon e Bordeaux, onde ele foi conhecer o trabalho das casas espíritas pessoalmente que estavam sendo montadas. E na introdução desse livro, ele coloca que ele se surpreendeu. Porque em um ano anterior que ele tinha ido, existiam 100 pessoas espíritas formando 2, 3 grupos.
Mas nos anos seguintes, consequentemente em 1862, esse grupo tinha se transformado em 5 mil, 10 mil, 20 mil. Porque o conhecimento doutrinário, quanto mais rechaçado era pela igreja, mais despertava a vontade de conhecer o que era. Era o Auto de Fé. O Auto de Fé de Barcelona foi a maior propaganda para o espiritismo. E nos locais, independente do Auto de Fé, nos locais a igreja, ela tinha o seu domínio dos cristãos, né? Porque ela era a única, aquela que levava o evangelho. E isso fez com que a doutrina permeasse exatamente pela negação daquele padre ou daquele bispo que estava ali, despertava curiosidade. E as pessoas se encontravam, porque elas queriam respostas. Então, a viagem de Kardec, esse livro, é exatamente contando essa experiência que ele teve, em que, como ele falou, eu mais aprendi do que ensinei. Olha a humildade do codificador. E ele fala, então, a importância da casa espírita. Coloca em primeira instância o consolo, que é preciso oferecer aos que sofrem. Erguer a coragem dos caídos, arrancar o homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Não vale mais isto do que os lambris dourados? Ou seja, em última análise, o codificador colocou para nós exatamente a questão e a função primordial da casa espírita, que era levar o consolo e ajudar os caídos, aqueles que estavam em dificuldade. E Kardec coloca para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, que somos todos nós. Ele coloca, e depois, e levai a palavra divina, aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Arai, ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Nada mais do que o Espírito Erasto, trazendo então a codificação, a orientação de que a falange que somos todos nós, hoje, trabalhadores da casa espírita, teremos que ter decisão e coragem. Mas coragem do quê? Coragem de ajudar. Coragem de consolar. Coragem de levar àquele que precisa a palavra do Cristo. E principalmente, coragem de não se destacar como movimento e muito menos como conjunto, mas de superar as dificuldades que toda casa espírita, todo núcleo religioso tem. Né, gente? Porque nós vivemos tempos difíceis hoje em dia. Então, o vigiar e orar tem que ser nossa conduta diária, para que a gente possa fazer a diferença. E nós estamos sempre sendo vigiados. Aqueles que não comungam conosco as bem-aventuranças do Cristo estão à espreita, esperando o menor sinal para que ele possa atingir-nos e desestabilizar o grupo. Então Kardec continua então nas impressões gerais do Viagem Espírita. O que se espera do trabalhador da casa espírita? Então ele coloca: mas, ao lado dos espíritas simplesmente crédulos ou simpáticos à ideia, aos espíritas de coração, e nos sentimos felizes por haver deparado com muitos deles. Vimos transformações que se poderiam dizer miraculosas,
Recolhemos exemplos admiráveis de zelo, abnegação e devotamento, numerosas demonstrações de caridade verdadeiramente evangélica, que com justa razão poderíamos chamar belos traços do Espiritismo. E ele continua: as reuniões compostas exclusivamente de verdadeiros e sinceros espíritas, daqueles nos quais fala o coração, também apresentam um aspecto muito especial. Todas as fisionomias refletem franqueza e cordialidade. Nós nos sentimos à vontade nesses ambientes simpáticos, verdadeiros templos da fraternidade. Porque lá ele encontrou alguns grupos que não resplandeciam exatamente o que ele encontrou na maioria. E ele pôde fazer a diferenciação. Por isso ele diz que ele mais recebeu do que ele instruiu nessa viagem. Gente, 1862, nós estamos em 2019. Olha aí a orientação. Não precisamos procurar orientação do movimento da Casa Espírita em outro local. Já está, por isso que eu falo, esse livro a gente quase não lê. A gente se prende, e deve-se se prender sim, às obras fundamentais, mas precisamos ampliar o leque de Kardec, né? Então é importante que a gente faça essa avaliação. Trazendo para hoje, então, o que se espera então do trabalhador da Casa Espírita? Conhecimento evangélico doutrinário sólido, conduta moral segura e envolvimento e comprometimento com as tarefas da Casa Espírita. Essas três funções primordiais fazem um resumo das orientações de Kardec, então, nesse livro que ele coloca da Viagem Espírita, né? A Lyon e Bordeaux. Ou seja, se não tivermos o conhecimento evangélico doutrinário sólido, colaboramos, mas não na nossa potencialidade maior. Se nós não tivermos conduta moral segura, como é que nós vamos poder exemplificar alguma coisa? Como é que nós vamos arrastar pelo exemplo? Se nós, de um lado, estamos fazendo de uma forma, e dentro da Casa Espírita esse palestrante aí falando, e todo mundo achando aquela palestra eloquente, maravilhosa, se no dia a dia ele não comporta daquele jeito. Então, a gente sabe que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E o envolvimento e comprometimento, porque eu preciso do trabalhador e o maior número deles para sustentar o teto, que é exatamente a casa. E quando a gente pensa no trabalhador, nós vamos precisar de algumas características para ele poder realmente fazer a diferença. Quais sejam? Primeiro, o acolhimento. Isso aí nós já comentamos durante toda a nossa exposição. O consolo, Kardec nos convocou para isso. Estender o nosso braço amigo àquele que nós nem conhecemos. Ou àquele que está dentro da Casa Espírita necessitando, passando por dificuldades domésticas, não sabe com quem contar, tem vergonha de falar que está passando por dificuldade. Muitas vezes ele vai procurar auxílio em outra Casa Espírita, em outra cidade. Eu mesmo já fiquei sabendo, e alguns palestrantes já comentaram, de trabalhadores da Casa Espírita que procuram o seu tratamento espiritual em outra casa, para não mostrar aos seus colegas, aos seus amigos, aos seus colaboradores ali, que ele também está passando por dificuldades, né? Disposição em servir. O Cristo veio e nos serviu. Ele ensinou servindo, ele atuou exemplificando pelas suas ações. Então, nós precisamos aprender a servir. É a coisa mais difícil para quem, como todos nós aqui, temos orgulho lá em cima. A nossa vaidade, às vezes, também lá em cima dificulta isso. Como eu vou servir? Eu estou aqui para orientar. Se você está, e pode não estar daqui uns dias, né? Estudo fundamental. Amai-vos e instruí-vos. O Espírito Verdade também já tinha colocado isso pra gente. Simplicidade. A Casa Espírita é simples e o seu trabalhador também. Ele precisa atuar na simplicidade. E ele atua na simplicidade quando ele se rebaixa para que o outro,
que está precisando, suba. Boa vontade. Não adianta ter um número de trabalhadores grande e só um núcleo pequenininho de boa vontade para trabalhar na grande maioria das casas, na grande maioria das áreas dentro da casa, né? O trabalho tem que ser edificante, é um do lado do outro para que o todo apareça, né? Então o trabalho precisa ser colaborativo entre todos e irmanado entre todos. Esclarecimento, porque a doutrina consola, mas ela também esclarece. Muito bem. Educação moral, através dos estudos das nossas obras, né? Todas as obras fundamentais de Kardec, Revista Espírita, e todas as obras, não gosto muito da palavra acessória não, mas é aquela colaboradora, um Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, Hilda Gama, Ivone Pereira do Amaral e tantos outros, né, que a gente acaba esquecendo, colocando todos na nossa mesma colaboração. O saber ouvir, importantíssimo, gente. Nós temos mania de pregar, não é não? A gente gosta de falar para quem está precisando. A gente tem pouca fluência em escutar. E aí eu aprendi com o nosso amigo Hélio Blume, que é da área do atendimento fraterno, e com a Arisnar também, que um dia eles conversando, a gente precisa fazer curso de escutatória na casa espírita. A gente tem mania de falar demais. O outro chega precisando, a gente quer demonstrar o conhecimento falando, quer mostrar o acolhimento falando, fazendo com que ele desista da ideia dele. Como é que você vai chegar para uma pessoa que está com ideação suicida, com aquele sofrimento interno? Ou não precisa estar na ideação não, uma depressão, um transtorno psíquico, uma tristeza profunda, que ainda não chegou na depressão, mas a pessoa está triste. Ou que passou pela ideia dela de sumir, aí você vai pregar, levar o consolo falando, olha, tem o Vale dos Suicidas, não vai não, para você vai ficar pior. Não pode, gente. A gente tem que aprender a escutar. Escutar a dor do outro. Escutar para poder colaborar. Às vezes o que a pessoa precisa é falar e a gente escutar, oferecendo um ombro amigo. Então, é o olho no olho, esqueça relógio, celular de lado, mas prestar atenção no outro. E isto é fundamental para nós mesmos, né? É fundamental para todos nós, mas dentro da casa espírita isso é prática decisiva para que aquele atendimento fraterno ou aquele atendimento na reunião, ele seja colocado em primeiro lugar. Então nós precisamos escutar. E aí a fraternidade reúne todas essas qualidades, ou seja, oferecendo o ombro amigo e estendendo a mão para poder ajudar naquilo que é possível. E tudo isso colaborando então na nossa autotransformação. Se nós trabalharmos cada uma dessas características, por isso que eu deixei o autotransformação primeiro, por último. Se nós trabalharmos em cada uma dessas características, nós conseguimos modificar a nós. Então amanhã eu estou melhor do que hoje, depois da manhã eu estou melhor do que amanhã, porque eu estou trabalhando em mim. Características que eu não tinha e que eu estou aprendendo a ter. Esquecendo de mim, tirando a cortina do eu e colocando o outro e Jesus e a espiritualidade maior para que a gente possa caminhar todos juntos. Estas são as diferenças que o trabalhador da casa espírita precisa se trabalhar para poder colaborar com Cristo. É difícil mexer nessas características individuais de uma vez. Emmanuel fala, se a gente vê uma frase, ela está desarranjada porque a vírgula está colocada de uma forma errada, eu leio a frase e recoloco a vírgula na posição certa, eu já melhorei muito nesta encarnação. Colocando a frase aí, né, gente? Simbolizando as dificuldades da vida, os acontecimentos da vida. Então eu tenho que trabalhar em mim as maiores e melhores características que eu posso, neste momento em que eu tenho a minha potencialidade aberta para isso, né?
Então, por isso que o trabalhador, ele tem que ter o esforço, a boa vontade e a disposição de servir como base para poder ajudar. Finalizando a nossa apresentação, nós temos então Cristo, que conta conosco mesmo, com todas as nossas imperfeições. É Ele que traz para nós o sentido orientador. Se a FEB traz para nós a carta de orientação ao Centro Espírita, o documento orientador, o Cristo traz para o movimento federativo exatamente aquilo que todos nós precisamos aprender. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, Jesus disse: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Está registrado em Mateus, capítulo 25, versículos de 35 a 40. Ou seja, gente, nós saímos do século 21 em 2019 e voltamos a Jerusalém na época do Cristo. O convite está de lá para cá. E nós aqui ainda, tanto tempo depois, a gente está precisando de reaprender. Se nós aprendemos uma época, esquecemos. Ou então aprendemos pela metade. Mas o convite está aí. É a diferença que o trabalhador espírita tem para poder compactuar com Cristo na transmissão e na solidificação do Evangelho redivivo. Que nós possamos estarmos bem atentos a esse convite, porque ele é interno, ele não é coletivo. Será coletivo quando o indivíduo, 2 indivíduos, 10 indivíduos, 1000 indivíduos chegarem a essa mesma conclusão. Aí ele começa a ser coletivo. Enquanto isso, ainda o convite é interno. Agradeço a todos pela exposição, pela oportunidade de trazer esse tema tão importante para o trabalhador da casa espírita, porque é um tema que exige uma reflexão diária e permanente em saber como nós estamos atuando internamente. Não precisamos divulgar para ninguém, é só fazer uma reflexão. Estamos fazendo a diferença? Estamos colaborando com Cristo? Ou podemos colaborar melhor? Que todo mundo colabora, não tenho dúvidas. Mas se a gente pode melhorar a nossa colaboração, acredito que a gente consegue implantar o Evangelho redivivo hoje, em pleno século XXI. Não só aqui em Brasília, mas em todos os locais desse imenso país. E principalmente, nós temos os nossos amigos espíritas nos outros países, que eles enfrentam. Falar de espiritismo no Brasil é maravilhoso, porque falar em espiritismo no Brasil é uma casa espírita no mínimo por bairro, né? É uma casa espírita no mínimo por bairro. Fora do país, eles alugam locais. A casa espírita funciona de tal hora a tal hora. Eles pagam por aquilo. E ainda tem que lidar com materialismo alheio. Nossos amigos da Europa, da Oceania, da Ásia, né, da América do Norte. Então, a gente ainda está falando de casa espírita, tendo um manancial de casas para a gente trabalhar. Não me adaptei nessa casa, vou para outra. Lá, nesses locais, eles não têm esta oportunidade. Eles têm que se desdobrar para que a casa espírita se transforme em casa espírita das 2 às 4 da tarde. Deu 4h30, tá fora.
não atende mais ali. Então e pagam por esses horários. Então, gente, que nós possamos trabalhar muito no nosso íntimo para que a gente possa se desdobrar mais. Um abraço a todos e muito obrigada. E aos nossos amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube, da Planalto, agradeço de coração também. Obrigada.